Oi galera, tudo bem? Bom, você deve ter percebido que a sua telinha está toda colorida. Hoje eu trouxe um vídeo com uma explosão de cores. A gente tem o verde, o amarelo, o azul, também o branco. Essas cores são muito importantes para nós brasileiros, porque são as cores da nossa bandeira. E eu trouxe esse tema porque tem tudo a ver com a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre um momento muito importante na história do nosso país, e é um momento que está se aproximando, né? Que a gente comemora todo dia 7 de setembro. Você sabe que momento é esse? Ou só lembra que é um feriado que você não precisa estudar? Bom, essas datas são muito importantes para a história do nosso país e por isso é bom a gente sempre lembrar. No dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. E hoje você vai conhecer tudo sobre essa data e também sobre os fatos que levaram essa data a acontecer. Então preste atenção na aula e se prepara que hoje a nossa aula vai ser longa, hein? Bom, antes da gente falar sobre a independência, a gente precisa entender o que aconteceu com o país antes disso e que levou à declaração da independência. Então, primeiro, eu vou fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu desde que os portugueses chegaram no Brasil. Então, como tudo começou? Nós sabemos que os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500. Nesse momento, o país então se tornou uma colônia de Portugal. Isso significa que todas as riquezas do país pertenciam a Portugal. Então, tudo que a gente tinha de valor deveria ser enviado para Portugal. Até o ano de 1534, os portugueses se dedicaram ao mapeamento do território. Nesse momento, chegavam várias expedições exploratórias que iam por todo o território para compreender a extensão do Brasil e entender todos os limites do nosso país, também encontrar as riquezas, né? Nessa época, invasões eram muito comuns, principalmente invasões dos franceses, que ocorreram por muitos e muitos anos. O período que vai do ano 1534 até o ano de 1808 é conhecido como período colonial. Nesse período, nós tivemos a escravidão e muitas lutas entre brancos e índios e também entre outros povos. As lutas eram principalmente contra o domínio português. Essa fase foi a fase mais longa da história e tiveram muitos acontecimentos importantes para o nosso país durante esse período. Bom, mais ou menos até o ano 1808, no século XIX, os portugueses governavam o Brasil à distância. Eles ficavam em Portugal e davam as ordens de tudo que deveria ser feito no Brasil. No ano de 1808, toda a família real e também algumas pessoas importantes da corte portuguesa, pessoas que eram da nobreza, como médicos, ministros, juízes, foram enviados ao Brasil. Eles precisaram vir ao Brasil para fugir de Portugal, que estava sendo invadido na época. E ficaram no Brasil durante algum tempo, até que no ano de 1821, Dom João VI precisou voltar a Portugal. Deixou então em seu lugar seu filho, que se chamava Dom Pedro. Dom Pedro então ficou governando como príncipe regente. Na época ele tinha 22 anos e ele tinha o apoio aqui no Brasil de todos os fazendeiros que eram ricos, mas ele ainda precisava obedecer todas as ordens que vinham de Portugal. Então, muitas coisas que ele queria fazer no país, ele acabava não fazendo porque Portugal ia contra as suas decisões. Na época, o Brasil não era mais uma colônia, já era um Reino Unido ao de Portugal, tinha um status maior. E Portugal queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia, para poder então lucrar mais com as nossas riquezas. A corte portuguesa também queria que Dom Pedro retornasse a Portugal, e essa situação acabou deixando tanto os brasileiros que o apoiavam, quanto o próprio Dom Pedro muito contrariado. Foi então que uma comissão de brasileiros entregou a Dom Pedro um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas pedindo que ele permanecesse no país.
Quando recebeu o abaixo-assinado, ele ficou muito honrado e disse a seguinte frase que é muito conhecida: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse dia, que foi o dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como Dia do Fico. Nessa época, toda a elite brasileira e também os políticos da época queriam tornar o Brasil livre do domínio português. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, que estava retornando de uma viagem de Santos indo a São Paulo, declarou que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal e proclamou então a independência. A partir desse momento, o Brasil estava totalmente livre de Portugal, embora ainda fosse governado por um português. O sistema de governo naquela época. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a palavra monarquia. Monarquia era um sistema de governo onde um membro da família real, ou seja, um membro da corte, da nobreza, tinha plenos poderes sobre a nação. Nessa época, o membro da família real que tinha plenos poderes era Dom Pedro. Esses poderes, eles eram hereditários, ou seja, ele era passado de pai para filho. Quando Dom Pedro morresse, ou então decidisse abandonar o trono, o poder era passado para o seu filho. A monarquia, ela permaneceu no Brasil até o ano de 1889, quando uma nova forma de governo foi apresentada, a República. Essa forma de governo, que é a República, ela está presente até os dias de hoje, e nada mais é que um sistema de governo onde o povo pode eleger através do voto os seus representantes. Agora, quem tem o poder maior sobre a nação é o presidente, e também são escolhidos os seus auxiliares, como senadores, vereadores, deputados, prefeitos. Hoje, o Brasil é chamado oficialmente de República Federativa do Brasil. E ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Essa divisão ela está contida na Constituição Federal de 1888. Mas você lembra o que é a Constituição? Nós já falamos em vários outros vídeos. A Constituição é a lei maior do nosso país e ela foi construída de forma democrática no ano de 1988. Ela determina que leis devem ser seguidas por todos os brasileiros para que possamos viver em paz e harmonia. Bom, gente, a Constituição ela vai regulamentar basicamente toda a nossa vida em sociedade e ela traz muitos artigos que falam sobre várias áreas da nossa vida. O artigo que talvez seja o mais importante da Constituição é o artigo 5. Ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bom, você deve ter percebido que esse artigo ele fala sobre os nossos direitos, e o que tem de mais importante nele é que ele diz que todos somos iguais, independente da raça, da classe social, da crença ou de qualquer outra coisa. E é ele que vai garantir o direito a todos os cidadãos, que vai dar as garantias fundamentais. A Constituição Federal, ela também fala sobre a organização política e administrativa do nosso país. Ela garante o poder ao povo por meio do voto secreto e universal. Nós sabemos que atualmente todo brasileiro maior de 16 anos pode escolher, votar, para escolher os seus governantes. A Constituição, embora seja um texto muito antigo, se mantém sempre atualizado. E essas atualizações são feitas através de propostas à emenda da Constituição. Sempre que há necessidade, os parlamentares produzem uma proposta de emenda, que é chamada de PEC, para que seja acrescentada à Constituição. Isso serve
para que essa lei maior não perca a sua essência e para que ela esteja sempre atualizada às necessidades do nosso país, do nosso povo. E agora é com vocês, a nossa aula terminou e agora vocês vão para as atividades. A primeira atividade está no material complementar, páginas 7 e 8. Nessas páginas vocês têm alguns trechos da Constituição que trazem medidas muito importantes. Então vocês vão ser convidados a ler essas medidas e a pensar sobre elas. A outra atividade que vocês vão fazer é a atividade complementar, que é a folhinha que eu vou enviar. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e bons estudos!